Fala, turma, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para poder explicar um pouquinho do que está acontecendo no mercado e discutir com vocês a respeito de uma das coisas mais importantes que existem quando a gente está falando de investimentos, que é o comportamento, tá? A psicologia financeira. Então, preparei um material aqui, vou compartilhar com vocês. Peço para que vocês me acompanhem ao longo de toda a apresentação, porque, de fato, é uma das coisas mais importantes que existem, né? Quando a gente está falando de investimentos. Então, vamos lá, né? Qual que é o que vai ser discutido aqui com vocês? Primeiro, vamos relembrar um pouquinho qual que é o papel da assessoria de investimentos. Isso é muito importante, porque vocês vão perceber que essa atividade que eu estou fazendo aqui diz respeito a um dos pilares da atividade do assessor. Vou passar para vocês um pouquinho onde que a gente está em termos de investimentos, o histórico, se foi sempre assim, por que que a gente está onde a gente está, falar um pouquinho do conceito de marcação ao mercado, principalmente para aqueles clientes que têm títulos de renda fixa que sofrem marcação ao mercado, título público, CRAs, CRIs, debêntures, né? Vou explicar um pouquinho a respeito do conceito de estabilidade, a importância da diversificação do portfólio e, no final, algumas verdades universais relacionadas ao dinheiro. Então, vai ser uma apresentação que vai começar com um aspecto bastante técnico e depois ela vai ficando mais leve e mais tranquila. Espero que vocês me acompanhem até o final, tá? Então, vamos lá, turma. Qual que é o papel da assessoria de investimentos? Por que que eu me proponho e por que que esta é a minha profissão, né? Então, onde que eu ajudo? Primeiro, construção de portfólio. Portfólio é a carteira de investimentos de cada um de vocês. Então, todos os investidores têm lá uma carteira e o meu papel é otimizar com base na tolerância de risco de cada um de vocês. Então, característica de risco-retorno, eficiência tributária, optando por investimentos que sejam, por exemplo, isentos de imposto, custos, rebalanceamento de carteira nas nossas reuniões de revisão. Então, esse é o pilar que a gente chama de construção do portfólio. Depois disso, né, tem um outro pilar também importante, que é o planejamento financeiro. Então, a gente vai estabelecer algumas metas para que elas sejam alcançadas no médio, curto e longo prazo. Então, como que está o seu comportamento de poupanças e gastos, nível de dívida, se a sua aposentadoria já foi planejada, como que você lida com fluxo de caixa, rendas, custos com saúde, seguros, gestão de riscos, aspectos relacionados a planejamento sucessório, como herança, planejamento patrimonial e assim por diante. E tem um terceiro pilar que é o foco desta apresentação, que é o suporte emocional. Então, veio eu aqui, bem tranquilamente, passar para vocês uma espécie de paz de espírito financeira, tá? Então, a confiança, tanto no assessor quanto no mercado, é pré-requisito, né? Senão não tem como a gente investir. E aí eu vou te dizer um pouquinho a respeito do sucesso, senso de realização, explicar para vocês o que que eu acredito que é o comportamento ideal dos investidores de sucesso por longo prazo, tá? Tudo isso daqui foi extraído da Vanguard, que é um estudo que foi feito lá em 2022, a respeito da importância do assessor de investimentos, e hoje o meu foco, como eu disse, é no terceiro pilar, que é o suporte emocional para cada um de vocês, para que vocês fiquem tranquilos diante dos acontecimentos que têm ocorrido aí nos últimos meses, tá? Então, turma, vamos lá. Onde que nós estamos, tá? Não se assustem aqui com a quantidade de dados, mas a única coisa que eu quero destacar aqui com vocês, qual que é? Todas essas células que estão pintadas em vermelho significa que o indicador performou pior do que a taxa básica de juros, que é o CDI, que está aqui mais ou menos na parte de baixo desse quadro, tá? Então, por exemplo, lá em 2022, o CDI terminou o ano em 12,4%. Quais foram os investimentos que superaram a performance do CDI? Praticamente nenhum, né? Então, a gente tem aqui todo o mercado financeiro sofrendo por conta de uma taxa de juros lá em cima. Mesma coisa aconteceu aqui em 2013, em 2023, me desculpa, com o CDI a 13%, e agora, né, no ano de 2024, qual que é o nosso cenário atual? A gente tem uma bolsa que está caindo 9%, enquanto o mercado americano sobe 10, 10,2 a Nasdaq, 10,6 S&P, alguns indicadores relacionados a commodities, né? Petróleo, ouro subindo, o dólar se valorizando contra o real, euro se valorizando também contra o real e o CDI acumulado dos primeiros 5 meses em 4,4%. Então, quais são os investimentos que estão perdendo para o CDI? Quem investiu na bolsa de Dow Jones, quem comprou o índice de fundos imobiliários, está com só 2,1 positivo, quem comprou bolsa
e quem está aplicado em poupança, que poupança sempre perde para o CDI. Então, no final das contas, o cenário atual é esse. É um ano difícil para a Bolsa de Investimentos e um ano em que o CDI está entregando lá os seus 4,4%. Agora, foi sempre assim? Não. Então, olha só que interessante. Quando eu adiciono o histórico um pouco mais longo, vocês vão perceber que o mesmo Ibovespa que está com -9 em 2024, ele entregou 22,3% em 2023. A gente parece que esquece disso, mas os meses de novembro e dezembro foram meses muito fortes para a Bolsa de Investimentos. Em 2022 ficou com 4,7, menos 11,9 em 21, 2,9 em 2020, 31 em 19, 15 em 18, 26 em 17, 39 em 2016. Então, o mercado financeiro ele funciona por ciclos, né? Vocês podem perceber que a inflação também que já teve lá na casa dos 10, 6, 2, 3, 4, 10 de novo. Então, todas as vezes que a inflação sobe, a taxa de juros que foi 13, 14, 9, 6, 5, fechou em 2% em 2020, ela voltou a subir para 4, 12, 13 e assim por diante. Então, onde que eu quero chegar? Aqueles investidores que pensam, poxa vida, não deveria ter meu patrimônio em bolsa, porque a bolsa está perdendo para o CDI, vou comprar 100% de renda fixa em CDI, é o mesmo cara que lá em 2020 estava reclamando porque o CDI rendeu durante o ano inteiro apenas 2,9, enquanto as pessoas que investiram em bolsa estavam ganhando, desculpa, o CDI rendeu 2,8, enquanto as pessoas, e 5,9, enquanto as pessoas que investiram em bolsa estavam ganhando lá 31% no ano e 2,9 no outro. Então, o grande ponto aqui qual que é? A gente precisa entender que o mercado ele é cíclico e que estamos passando por um dos períodos mais difíceis para poder investir, e eu vou explicar para vocês o motivo, tá? Aqui embaixo tem o CPI, que é o índice de inflação nos Estados Unidos. Então, percebo que a inflação dos Estados Unidos em 2015 era 1, depois 2016 virou 2, 2,3, 2, 2,4, 1,5, veio a pandemia, o gato subiu no telhado, a inflação bateu 7, 6,5 e 3,4 em 2023. Para o americano, uma inflação de 7 é muita coisa. Então, o Banco Central americano foi lá e subiu a taxa de juros, que é o que a gente chama de Federal Funds Effective Rate. Então, a taxa de juros americana, que era meio, 0,75, 1,5, 2,5, 1,75, 0,25, saiu de 0,25 para 5,5% em menos de 3 anos. É um aumento muito, muito, muito brusco. Qual que é a consequência disso, né? Ou, em outras palavras, por que a gente está onde nós estamos? Todas as vezes em que o mercado americano sobe taxa de juros, que é o que a gente pode observar aqui nessa linha em verde, US 10 years, tá? Isso daqui são os títulos do governo com vencimento para 10 anos. Todas as vezes que o título do governo está remunerando aqui perto dos 5%, 4,70%, o título, a taxa de juros do governo americano subia, os investidores se sentiam atraídos por investir o recurso no mercado americano, que é um mercado seguro e que ele pode ter uma renda em dólar. E antigamente, se ele ganhava 0,25, agora ele ganha 5, então ele pega todo o patrimônio investido em países emergentes e vai para o mercado americano. Então, essa taxa de juros sobe e a gente enxerga nessa linha azul a performance do Ibovespa caindo. Depois sai um dado de inflação um pouco melhor, aí o mercado começa a prever que as taxas de juros nos Estados Unidos podem começar a cair, porque ninguém gosta de juros altos, tá, turma? Juros é um remédio para um mercado que está doente, para um mercado que está inflacionado. A gente sabe que juros altos é ruim para a economia, então, opa, então pode ser que o governo vai abaixar a taxa de juros. Nessa medida, né, nessa expectativa de corte de taxa de juros, então a gente vê a taxa de 10 anos do mercado americano caindo e olha o que acontece com a bolsa, ela sobe em uma correlação negativa. Depois, a taxa de juros do governo americano volta, tem uma expectativa de alta e a bolsa passa a performar mal novamente e assim por diante. Então, 90% ou mais do que está acontecendo com o mercado brasileiro é uma correlação negativa e direta com a taxa de juros do mercado americano. Temos ruídos internos? Temos. Temos dificuldades no governo? Temos. O risco fiscal aqui é relevante? É. Só que isso é pelo perto da taxa de juros de 10 anos do governo americano, tá? Em outras palavras, se a gente tiver uma expectativa de que a inflação
comece a diminuir no mercado americano, a taxa de juros de 10 anos do governo americano vai passar a ficar menor e isso vai ser positivo para a Bolsa. Enquanto isso não acontecer, que é o que vem sendo o cenário base daqui até dezembro, a gente deve enxergar o Ibovespa, que é o principal índice nosso de ações, performando abaixo do esperado, tá? Outra consequência que nós observamos nesta linha de aumento de percepção de risco é a elevação da taxa dos títulos públicos. O que são os títulos públicos? São os títulos em que o governo está se financiando. Ele pega o nosso dinheiro emprestado para financiar a dívida ou os gastos do governo e assim por diante. Então percebam que nesses últimos meses, aquela taxa IPCA mais 4, IPCA mais 5, ela subiu. Então os investidores eles passaram a exigir rentabilidade maior por entender que o governo está sendo mais irresponsável do seu ponto de vista fiscal. E quando a gente empresta dinheiro para alguém que a gente acha que a chance de calote aumenta, a gente pede mais remuneração em troca, tá? Então, eu destaco aqui para vocês nessa frase que a renda fixa não é fixa. E eu quero fazer um exercício aqui junto com vocês para explicar qual que é esse conceito de marcação ao mercado, tá? Então, finalizando aqui a parte técnica da nossa apresentação, para depois eu entrar numa parte mais comportamental. Eu tenho aqui uma calculadora, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui junto com vocês, ó. Vamos lá? Beleza, tá aqui. Então, o negócio é o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação. Vocês compraram um título que o governo virou para você e falou assim, olha, daqui 2 anos eu vou te pagar de volta R$ 1.000, que é o que a gente chama de valor de face, ou valor futuro, tá? Quanto que custa cada um desses títulos que daqui 2 anos eu vou pagar R$ 1.000 de volta para você, na uma taxa de 10%. Então, a conta que a gente faz é a seguinte, R$ 1.000 é o valor que eu vou receber lá na frente, eu me comprometi com uma taxa que eu achei razoável receber 10% ao ano e durante 2 anos. Então, eu deveria pagar hoje, por cada título, R$ 826,45. Isso significa que se eu pagar R$ 826,45 hoje para o governo e esperar 2 anos, daqui 2 anos eu recebo de volta 1.000. Quanto que foi a minha rentabilidade? 10%, que é a rentabilidade que foi contratada. Ocorre que o mercado no momento que eu comprei, eu achava que 10% era razoável, porque a inflação estava rodando perto de 2 a 3 e o equilíbrio fiscal era uma certeza. Agora que o mercado está um pouco mais preocupado, eu acho que 10 é pouco, porque a inflação está subindo, o governo está um pouco mais irresponsável. Então, quer saber? Em vez de 10%, eu quero ser remunerado em 12%. Quanto que vale o meu título? Antes ele valia 826. Agora ele passa a valer R$ 797. É essa a desvalorização que vocês enxergam na carteira por conta da marcação ao mercado. Porque vocês compraram títulos em outros tempos que cada título custava R$ 826 e hoje este mesmo título custa 797, porque a taxa de rentabilidade exigida pelos investidores não é mais 10% e sim 12%. Se alguém compra 797 e espera 2 anos, esse cara recebe 12 em vez de 10. Ai, meu Deus, então significa que eu estou perdendo dinheiro? Não. Por que que não? Os R$ 826, se vocês pagaram R$ 826, vão esperar 2 anos e vão receber R$ 1.000 lá na frente, a taxa de rentabilidade é justamente os 10% que vocês compraram. Então, vou colocar aqui, ó, R$ 826 com um sinal negativo, porque foi um valor que vocês compraram, tiveram que abrir mão desse recurso hoje, para 2 anos, vão receber R$ 1.000 lá na frente, e qual que é a taxa contratada? 10%. Então, onde que eu estou querendo chegar? Se vocês aguardarem o prazo de vencimento do título, a marcação ao mercado ela some. Você vai receber exatamente a mesma taxa que você contratou na hora de comprar o título. Então não deveria ser um motivo de preocupação essa marcação ao mercado para baixo, tá? O contrário também é verdadeiro. Se eu compro um título que vai me pagar R$ 1.000 lá na frente, isso é convenção. Só que em vez de 10, é 8% a rentabilidade que eu contratei para 2 anos, em vez de pagar R$ 826, eu deveria pagar 857. Eu pago mais caro por esse título. Quem conseguiu comprar 826, momentaneamente vai enxergar uma valorização na carteira, mas que não necessariamente uma valorização na carteira real, caso ele espere até o vencimento, vai continuar recebendo os mesmos 10% que foram contratados.
tá bom? Então, esse daqui é o conceito de marcação a mercado e isso explica por que aqueles investidores que têm CRIs, debêntures e títulos públicos enxergam oscilações diárias em suas carteiras. Agora, se carregar o título até o vencimento, vai receber exatamente a taxa que foi contratada. Beleza? Voltando aqui agora para a nossa apresentação. Vamos entrar numa parte agora um pouco mais psicológica dos investidores. Então, primeiro ponto, turma, então, poxa, peraí, então, pô, achei que renda fixa, a renda era fixa e o que que aconteceu? Gente, assim, a renda ela não é fixa e estabilidade não existe. Quem nunca ouviu falar nisso, sinto muito, mas é uma verdade e estou eu aqui para trazer essa informação. Então, coisas que nunca aconteceram acontecem antes o tempo todo. Então, dá para imaginar na história a bolha das .com, a crise de 2008, a crise do Covid, uma crise recente, guerra para cima, guerra para baixo, assim, não tem como contra-argumentar contra isso, tá? É muito difícil a gente prever o que os investidores vão fazer no futuro com base apenas no que eles fizeram no passado, e a mão invisível, ela odeia que qualquer coisa permaneça boa demais ou ruim demais por muito tempo. Então, assim, o mercado ele vai se ajustando, tá? E aí, qual que é a importância da gente manter um portfólio diversificado na carteira? Se você observar que a bolsa ela está caindo 9%, você pensa, poxa, então eu vou vender bolsa, eu vou comprar tudo de renda fixa, porque a renda fixa que está dando dinheiro. Só que olha só, turma, eu peguei aqui de 2015 até 2023 e coloquei o acumulado de 2024. Quais foram as classes de ativo que melhor performaram em cada um dos anos? Então, lá em 2015, quem comprou dólar ganhou 49%. Quem comprou o Ibovespa perdeu 13,3%. Aí, o que que esse cara que perdeu o Ibovespa lá em 2015 fez? Vou vender bolsa, vou comprar tudo de dólar, porque é isso que está dando dinheiro. Aí chegou 2016, a bolsa que ele vendeu, ele ficou de fora de uma alta de 38,9%, e o dólar que ele comprou achando que ele estava se protegendo, ele perdeu 18%. Então, esse negócio de ficar olhando para o retrovisor e ficar correndo atrás do rabo é um dos mecanismos mais perversos de dilapidação de patrimônio. Querer correr atrás do rabo, fazer o tal do market timing, querer achar que você é mais esperto que todo mundo, não dá certo. Por isso que a gente defende um portfólio de investimentos equilibrado, porque ao longo de um ciclo, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, se você tinha posição em Ibovespa, você pegou 3 bons anos, 38 com 26 com 15. Se você tinha posição em dólar, você pegou 49 com 17. E o teu portfólio, ele funciona como se fosse um time de futebol, que em vez de ter só atacante ou só zagueiro, você tem um portfólio equilibrado, adequado ao seu perfil de investidor, tá? Então não cometam o erro de querer reduzir as posições de maneira drástica e ficar sobrealocado em apenas uma classe de ativo, porque o mesmo CDI que hoje está atrativo, ele já entregou anos de 2,8% apenas, sequer cobriu a inflação, tá? E aí, com outro ponto importante que eu preciso destacar com vocês, né? Outra verdade aqui, não tem lanche de graça, né? Não existe almoço grátis. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um investimento, existe um tripé e a gente só pode escolher duas das opções. Não existem produtos que têm as três possibilidades. Ou você leva segurança e rentabilidade, ou você leva rentabilidade e liquidez, ou você leva liquidez e segurança. Nunca dá para levar os três para casa, tá? Então, vou dar alguns exemplos. O que que é seguro e tem muita liquidez? Tesouro Selic, só que não rende tão bem. O que que é seguro e tem bastante rentabilidade? Renda fixa de longo prazo, só que não tem liquidez. Você precisa esperar muito tempo para ter essa rentabilidade. E o que que tem rentabilidade e tem liquidez? Mercado de renda variável, por exemplo, ações. Só que não tem segurança. A volatilidade, ela é perversa e ela machuca e ela incomoda alguns investidores. E aí eu vou destacar essa apresentação, né? Eu fiz um círculo aqui justamente para a gente entrar e colocar uma lupa nesta questão da volatilidade, que eu imagino que é o que esteja incomodando aqui boa parte de vocês, tá? Então, assim, nada é de graça, tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito na etiqueta, né? Um investimento bem-sucedido, ele vai cobrar um preço e ele é medido em volatilidade, em medo, em dúvida, em incerteza, em arrependimento, né? É muito difícil manter uma perspectiva de longo prazo positiva quando você vê a carteira de ações caindo. Eu sei que é difícil, né? Mas por quê?
que as pessoas elas são dispostas a pagar o preço de carro, casa, comida, férias, iPhone e etc, etc e tal, mas elas evitam tanto, né, de pagar o preço do retorno dos bons investimentos. Porque os bons investimentos, eles podem te cobrar de duas maneiras. Ou você vai pagar com muito dinheiro, e aí você não vai ter tanta margem para lucro, ou você vai pagar barato. Só que se você pagar barato, a outra parte do custo, ela vai no seu estômago. Ela vai na volatilidade, na incerteza, no arrependimento, no medo, na dúvida. Então, algumas verdades aqui universais relacionadas ao dinheiro para ajudar com que vocês atravessem esse período de incerteza e dúvida de uma maneira mais confortável, tá? Então, o meu papel, novamente aqui como assessor, é montar o portfólio de investimentos. Ele está montado. Todos os meus clientes estão com a carteira, se não tiver 100% redonda, é um outro ajuste pontual que a gente precisa de fazer agora nessa reunião de metade de ano, tá? Esse acompanhamento ele é dinâmico, né? Todos os meus clientes já foram impactados por alguma reunião para fazer uma espécie de um planejamento de aposentadoria, para discutir sobre seguros, sobre gestão de risco, previdência privada e assim por diante, né? Então a gente está entrando aqui agora no último pilar, que é uma parte menos usual, mas que é bastante importante também, que é fornecer para vocês essa paz de espírito para que vocês atravessem períodos difíceis de investimento com tranquilidade, sem precisar perder os cabelos, tá? Então, quais são as verdades universais, né? Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Então, a gente precisa ser bastante humilde, né? Quando as coisas estiverem indo bem. Puxa, minha carteira rendeu 15% no ano, eu sou um gênio. Cara, talvez você não seja um gênio, tá? E se perdoar quando as coisas estiverem indo mal. Meu Deus, fiz um investimento aqui que deu tudo errado, eu sou um idiota. Talvez você também não seja um idiota, né? Então, o mundo ele é grande e complexo. Sorte e risco são coisas reais e difíceis da gente conseguir identificar. E a gente precisa ter essa ciência antes de a gente fazer um julgamento a nós mesmos e aos próximos, tá? Então, respeitar o poder da sorte e do risco, e aí a gente vai ter maior chance de se concentrar naquilo que realmente está sob o nosso controle. Então, todas as vezes que eu faço uma reunião de planejamento com os meus clientes, o que está sob o nosso controle? Gastar menos do que a gente ganha e fazer aportes constantes na nossa carteira. Isso está sob o nosso controle. Agora, quanto que o presidente do Banco Central americano, quando que ele vai decidir cortar os juros? Eu não sei, tá? Construir uma reserva de emergência está sob o nosso controle. Quanto que vai subir a ação da Petrobras amanhã? Eu também não sei. Então, a gente toma muito com base em probabilidades, tá, turma? Então, esse é um ponto importante. Outra questão, durma em paz, né? Então, assim, algumas pessoas ficam incomodadas, né? Enquanto elas não tiverem tendo o maior retorno possível, elas não ficam em paz. Outras só vão conseguir descansar se o dinheiro estiver investido de forma conservadora. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu perfil. Meu papel aqui como assessor é montar uma carteira específica para cada um desses perfis, tá? E aí, para poder ajudar vocês, façam uma pergunta, né? Isso me ajuda a dormir em paz? Eu estou conseguindo dormir bem com essa carteira de investimentos? Se a resposta for não, aí a gente precisa de fazer algum ajuste que é perfil, tá? A gente normalmente brinca, né? Que a gente nunca sabe a nossa força até quando a gente leva um soco na cara. Então, assim, turma, de verdade. A bolsa estava a 130 mil pontos, agora está 120. Se essa queda pequena de 10 mil pontos já é o suficiente para incomodar, a gente precisa mexer realmente porque a carteira ela não está adequada ao seu perfil de investidor. Quem se lembra que durante a pandemia a bolsa caiu mais de 40%. De 130 para 120, a gente está falando de 9%. É uma diferença bem grande, tá? Bom, poder do tempo. Se você deseja se tornar um investidor melhor, né, a coisa mais importante que você pode fazer é aumentar o seu horizonte de tempo. Por quê? Porque ele faz com que aqueles erros desapareçam, né? Os erros, os capitais pequenos, eles crescem e os erros maiores acabam se desaparecendo aí ao longo do tempo. Então, não é à toa que tem investidores que brincam que o tempo é a oitava maravilha do mundo, né? Os juros compostos. Por quê? Porque juros sobre juros é uma exponencial e quanto mais você tem paciência, mais o tempo joga ao seu favor. Controle o seu tempo, então use o dinheiro para ter controle sobre o seu próprio tempo. Então, a capacidade de você fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quiser, por quanto tempo você quer, paga o maior dividendo que existe em finanças, tá? Então, percebam que aqui eu estou tentando chamar a atenção que, às vezes, você tem uma carteira lá que rende 30%, só que você não consegue desligar um segundo, talvez não seja tão interessante quanto você ter uma carteira que renda um pouquinho menos,
mas que te dê uma tranquilidade para você poder dedicar teu tempo à família, aos seus projetos e outras coisas que lhe faça feliz. Guarde o dinheiro, né? Você não precisa de um motivo específico para poder guardar dinheiro. A vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Ter dinheiro guardado sem um destino específico é uma proteção contra a capacidade insuperável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos possíveis. Pague o preço, né? Então, defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo, porque nada que vale a pena é de graça. Incerteza, dúvida, arrependimento são preços comuns no mundo financeiro e muitas vezes vale a pena pagá-los, tá? E a margem de segurança, turma? Então, assim, a margem para imprevisto, ela permite que você sobreviva a uma série de resultados possíveis e a sobrevivência permite que você continue no jogo por tempo suficiente até tirar proveito de um resultado de baixa probabilidade. Então, traduzindo, esse aqui é um jogo de sobrevivência. O mercado financeiro é um jogo de sobrevivência. Por quê? Porque você tem que estar lá, vivo, para quando o vento soprar a favor, você surfar aquela onda. É isso que a gente quis dizer com isso, tá? Então é preciso assumir riscos para progredir, mas nenhum risco capaz de levá-lo à falência vale a pena. A gente precisa sobreviver. Faça da margem para imprevistos algo sagrado, é ela quem vai manter você vivo no jogo. O que é essa tal dessa margem de segurança, né? Então a margem, a beleza da margem para imprevistos é que ela admite que a incerteza, a aleatoriedade, o acaso, o desconhecido são partes integrantes da vida. Então, qual que será o retorno médio anual do mercado de ações no próximo ano? Eu não sei. Se eu soubesse, eu estava milionário, né? O melhor que a gente pode fazer é pensar nas probabilidades. Olha só que interessante, eu estive lá em Miami esses últimos dias e o Alberto Bernal, que é o chefe de Emerging Markets e Global Strategies da XP, ele apresentou a conclusão do material dele com três cenários. Turma, olha só, é isso aqui que a gente está enxergando. Se o cenário mais provável acontecer, é esse primeiro parágrafo. O Banco Central americano vai ter 3 a 4 cortes na taxa de juros por ano, a moeda americana vai perder valor contra outras moedas, o S&P ele vai terminar próximo de 5.400 pontos e tal, 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 tal. Agora, se o cenário mais provável não acontecer, existem outros dois cenários. Existe um cenário crítico e existe o cenário da crise caótica, né? Qual que é o cenário crítico? O Fed talvez não corte taxa de juros ainda nesse ano, o dólar vai ganhar mais valor e tal, 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 tal. E no cenário de crash, que é, meu Deus, o gato subiu no telhado, quebradeira total, tenha o dinheiro em caixa, invista em ouro e fique short em títulos de média duração das treasuries americanas. Então, olha só que interessante. Ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado financeiro, mas a gente trabalha com probabilidades, desenha os cenários, na medida que a realidade vai acontecendo, a gente vai ajustando o portfólio dos nossos clientes, só que a gente sabe exatamente o que fazer diante do cenário, sendo aquele cenário mais provável para o menos provável, tá? E aí evite os extremos das decisões financeiras. O que é isso? Os objetivos e os desejos de todo mundo mudam ao longo do tempo, e quanto mais extrema for a sua decisão, mais você pode se arrepender à medida que elas mudam. Aquele cara que tem 100% ações vai virar 100% renda fixa. A pessoa que investia 100% para curto prazo quer investir 100% para longo prazo. A pessoa que só comprava título público agora quer botar todo o dinheiro em Bitcoin. Essas coisas, né, muito 880, costumam não ser boas decisões financeiras, tá? Abrace o risco. Então, o tempo vai recompensar cada um de vocês. A gente precisa, sim, ser paranoico contra o risco de falência, tá? Completa. Não estou falando para não ser a pessoa mais arriscada do mundo, né? Mas o risco, o tempo faz o papel dele. O risco, ele é recompensador. E defina qual jogo que você está jogando. Então, certifique-se que as suas atitudes não sejam influenciadas por pessoas que jogam um jogo diferente. Tem pessoas que ganham muito dinheiro investindo só em título público. Tem pessoas que ganham muito dinheiro só investindo em ações. Tem pessoas que ganham muito dinheiro investindo nos próprios negócios. Turma, tudo bem. Cada um joga o seu jogo. O problema começa a nascer quando você passa a escutar muito o seu vizinho e ele falou que ganhou dinheiro com Bitcoin, e você também quer comprar Bitcoin, que é uma coisa que você não tem a menor ideia. Então, joga o teu jogo. Faz um plano financeiro e siga esse plano de maneira bem diligente, tá? Respeite o caos. Pessoas inteligentes, informadas e razoáveis, elas podem sim discordar entre si quando o assunto é finanças, porque cada uma tem um objetivo e um desejo muito diferente da outra. Não existe uma única resposta certa. Existe apenas a resposta que funciona para você.
E aí, já terminando aqui esse material, qual que é a conclusão que eu queria passar para vocês? Sucesso financeiro, ele tem menos a ver com a tua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Quando eu digo comportamento, é desde a tua capacidade de gastar menos do que você ganha, até o teu comportamento psicológico quando você enxerga a volatilidade e vê isso como uma oportunidade, não como uma ameaça. E aí eu termino aqui com uma frase do Lawrence Summers, ele é o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, lá na Expert 2022, ele falou, fez uma apresentação junto com o Alberto Bernal, inclusive, e o Arthur Wishman, que é o CIO da XP, e eu acabei redigindo e levo isso para mim, porque, assim, não existe verdade melhor do que essa, tá? Então, assim, turma, mais dinheiro foi perdido por ficar de fora dos movimentos de alta do que foram poupados evitando as quedas. Essa é uma lição muito importante da história financeira. As pessoas ficam alarmadas, mas com frequência, quando elas ficam alarmadas, parte do alarme já foi precificado no mercado. O que que isso significa? Significa que você querer vender toda a tua posição agora, você vai vender perdendo dinheiro, porque já está no preço no mercado mais arriscado. E quando alguém retira o dinheiro do mercado, é muito difícil saber quando você vai voltar. Comentei com vocês que o market timing é muito difícil de fazer. Geralmente, quando você tira o dinheiro do mercado, ele está em baixa. É difícil saber quando você vai recolocar o dinheiro quando ele ainda está em baixa. A faca está caindo, você não consegue pegá-la direito. Então, as pessoas elas só acordam quando o mercado sobe lá 10, 20, 25%. E aí elas perderam parte significativa do jogo. Deixou na mesa uma alta enorme. Então, qual que é o conselho? Entenda o que está acontecendo. Estou eu aqui passando para vocês o que está acontecendo. Taxa de juros do governo americano está fazendo preço no mundo inteiro. Enquanto a taxa de juros do governo americano não cair, a gente vai enxergar a Bolsa Brasileira andando de lado. Ponto. Ah, mas isso está me incomodando. Tudo bem, então ajuste a carteira. Mas tem que ter cuidado com o psicológico para que vocês não fiquem assustados a ponto de querer tirar todo o dinheiro do jogo, porque no longo prazo isso se provou uma estratégia que custa caro. Beleza? Turma, muito obrigado pela paciência de ter me escutado. Espero que alguma parte dessa apresentação tenha sido útil. Fico aqui à disposição e esta parte psicológica é também importante e vai servir aqui como um pano de fundo para que eu possa conduzir com vocês nesse meio de ano as nossas reuniões de revisão e acompanhamento de carteira. Tá bom? Um abraço para vocês e boa semana.